etapa, né? Mais um episódio, mais uma temática da nossa série Síntese da Fé Católica, que tem por base uma obra do Opus Dei, né? O Opus Dei publicou no site deles, que é um e-book sobre 36 temas que versam então sobre a fé católica, que versam sobre aquilo que nós temos e devemos acreditar. No encontro 22, que foi o encontro da semana passada, a gente começou a falar de Eucaristia, só que como a temática é muito grande, a gente teve que fazer em duas partes. Então essa é a segunda parte, eu acho que ela vai ser muito rica, fica aqui conosco, porque nós vamos aprender, assim como eu aprendi, né? Todos aqueles que assistiram o vídeo também vão aprender muito sobre essa importância. Né? A um ponto de estudando, refletindo sobre o encontro que eu estou dando hoje, eu cheguei a uma conclusão de que eu preciso fazer algo a mais sobre isso. Que nós, como católicos, temos que compreender a nossa fé. Temos que amar a nossa fé e tudo isso parte da própria Eucaristia. Né? A fé de um católico tem que partir da Sagrada Eucaristia. Então isso o Espírito Santo me coloca, né? Eu acredito muito que Deus vai falando para a gente aos poucos e estou percebendo a necessidade de falar cada vez mais sobre isso. Então no futuro não muito distante talvez venha alguma coisa relacionado a isso. Eu tenho até o nome já, mas não vou revelar por agora. Como todo encontro, a gente pede a intercessão de São José Maria Escrivá para que ele possa estar ao nosso lado, para que ele possa, assim como ele fez em vida, amar profundamente as coisas de Deus, as coisas da sua igreja, a própria Eucaristia. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedesse inumeráveis graças a São José Maria Escrivá, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. São José Maria Escrivá, rogai por nós. E nessa segunda parte sobre a Eucaristia, a gente já inicia pensando o seguinte, olha, a melhor forma de nós compreendermos toda a simbologia que pode existir sobre a Eucaristia é de que, assim como que para viver, assim como que para ter saúde, eu preciso me alimentar, e que uma pessoa sem comida, uma pessoa sem alimento, uma pessoa sem nutrição não para em pé, assim também eu, como católico, tenho que ter essa certeza. Eu só vou parar em pé, eu só vou parar na fé, eu só vou ter realmente uma vida espiritual, uma vida que vai tentar se assemelhar cada vez mais à imagem do próprio Cristo, se eu verdadeiramente comungar. A comunhão não é um alimento que deve ser acrescentado à nossa vida. Né? Eu vou lá comungar. Não. Eu tenho que pensar que a comunhão é uma necessidade vital, ou seja, uma necessidade de vida, para que eu possa estar ainda mais próximo, ainda mais íntimo do próprio Cristo. Se eu não tenho essa compreensão de que a comunhão tem que ser o meu tudo, então talvez eu não esteja definindo muito bem o que vem a ser católico. E nessa introdução que a gente fez, a gente começa então a conversar um pouco sobre algumas partes que ficaram devendo do nosso primeiro encontro. E uma dessas partes que eu anoto aqui é a dimensão sacrificial da Santa Missa. Por que isso é importante, Mateus? Porque a Santa Missa, ela é um sacrifício. Participar da Santa Missa é participar do sacrifício de Cristo. Por isso que, isso é muito importante, já vou até dar um adendo aqui,
Por isso que participar da Santa Missa requer práticas, requer normas, requer orientações, porque você não está indo para qualquer lugar. Você está indo ver, presenciar, participar do sacrifício que Cristo fez por você, por mim, na cruz de Cristo. A Santa Missa, ela representa realmente, ela torna, apresenta, representa de novo, no hoje, aquilo que Cristo fez e continua fazendo, porque é presente, certo? Há mais de 2000 anos atrás. O processo da sua morte, o processo do seu processo de paixão, depois de sua morte na cruz e, consequentemente, a sua ressurreição. Então, não tem como eu separar a Santa Missa daquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás diante da cruz. É este um grande simbolismo. Mas não é olhar ali e ver ali o sofrimento apenas, O sofrimento está ali. Mas é olhar ali e ver o amor que se derrama diante do altar para conosco. É não compreender como que Deus consegue ter tamanho amor para comigo e para com os demais, e eu sendo tão limitado, eu sendo tão pecador, eu sendo tão indigno. Não é à toa que a gente participa da missa e a gente pede perdão. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vejam, é a indignidade humana diante da dignidade perfeita que é o Cristo. Então a Santa Missa é esse verdadeiro milagre, é esse verdadeiro calvário que acontece novamente diante dos nossos olhos. E eu não posso separar, guardem isso, sacrifício, cruz da Santa Missa. São ali quase que sinônimos. E por que a gente fala isso? Porque Cristo quis que fosse assim. Não foi o Papa, não foi a Igreja, não foi os apóstolos. O próprio Cristo quis assim na sua última ceia. Que já ali com os apóstolos, através do pão, através do vinho, já meio que atualizava o que estava para acontecer tempos depois na Gólgota. Quando ele pega o pão, quando ele parte, quando ele pede para que nós façamos isso em sua memória, dizendo que aquele será o corpo dele, que aquele será o sangue dele, dado em sacrifício por cada um de nós. Então, participar da Santa Missa, é participar de todo esse trajeto. É participar de toda essa história de amor que Cristo tem com cada um de nós. Não é à toa que o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte, quando a Igreja celebra a Eucaristia, pela consagração do pão e do vinho do corpo e do sangue de Cristo, torna-se presente a mesma vítima lá da cruz, ou seja, o mesmo Cristo. Só que agora, entenda, esse Cristo está glorioso. Por que ele está glorioso? Porque ele venceu a morte. É o mesmo sacerdote, porque é Cristo quem celebra, não é o Padre Zezinho, o Padre Luizinho, o Padre Francisco, é o próprio Cristo que celebra. E tem ali também, tirando essas duas particularidades, uma terceira particularidade que nós podemos colocar aqui, que é o próprio e o mesmo ato de sacrifício. Não é nem mais nem menos, é o mesmo ato. Da mesma forma que Cristo se entrega na cruz por amor, Cristo se entrega na Eucaristia por cada um de nós. E esse sacrifício que Cristo tem para com você e para comigo é um sacrifício que nos une porque somos igreja. E a igreja é depositária do mistério eucarístico. É dentro da igreja que acontece a celebração eucarística. É dentro da igreja que nós guardamos a Sagrada Comunhão.
Assim como Maria, por 9 meses, guarda Cristo dentro do seu seio, a igreja, ao longo dos seus mais de 2000 anos, guarda Cristo dentro do seu sacrário, dentro do seu altar, nas mãos do sacerdote. Por isso que esse sacrifício que Cristo fez na cruz e continua fazendo diariamente para nós, é um convite também de sermos igreja, de nos reunirmos enquanto comunidade do pão, comunidade eucarística. Por quê? Porque a igreja também participa desse sacrifício, entende? Porque ele entra em comunhão com Deus. Então nós nos tornamos testemunhas, olha que lindo, de todo esse processo de comunhão de Cristo para com a sua igreja, nós que somos participantes da igreja para com Cristo, formando ali uma única família, formando ali uma única oração. Assim, todos podem e todos devem participar da Santa Missa. E por que todos nós devemos participar? Por que todos nós devemos buscar a Santa Missa? Além de tudo isso que eu já falei, porque nós somos batizados. E sendo batizados, nós somos chamados a esse sacerdócio comum. Nós somos chamados a uma vida de oração, nós somos chamados a uma vida de testemunho. Então a gente tem que procurar a Santa Missa justamente, para que ela possa ir se enraizando, para que a minha vida interior possa ir se construindo, ir florindo e gerando frutos, para que essa alma sacerdotal que eu tive lá no batismo possa então permanecer comigo. Não há como eu ser católico, comungar e aquilo não gerar movimento, transformação. É necessário. É necessário realmente olhar ali e ver o próprio Cristo presente, porque se eu sou um batizado, se eu tenho dentro de mim esse sacerdócio comum, eu tenho que me assemelhar cada vez mais a esse sacerdócio perfeito, que é o sacerdócio de Cristo. E todas as vezes que eu participo da Santa Missa, é a mesma missa, a única missa, porque é a única memória. Vejam a sabedoria da igreja. Não é que tivemos ali, sei lá, não sei quantos milhões, bilhões de missas, não. Só houve uma e só há uma missa, porque ela está sendo atualizada constantemente, diariamente, a cada minuto, a cada hora, a cada instante, uma missa celebrada, ou seja, o mistério ele permanece, e é esse mistério que permanece que dá então a segurança, que dá a estrutura, que dá força para essa igreja permanecer há mais de 2000 anos ali, aqui. E tirando tudo isso, ainda a gente pode olhar para a Santa Missa e ver ali alguns frutos, ver ali algumas finalidades. E nós encontramos 5 grandes finalidades aqui que se relacionam com o sacrifício da cruz. Um sacrifício da cruz e o sacrifício da missa tem como frutos para nós, primeiro, um fim latrêutico, de latria, de adoração, de amor, de louvor. Esse é um fim. Olhar para a cruz, olhar para a Santa Missa é adorar aquilo. É ver a beleza daquilo. É encher seus olhos de lágrima. Uma segunda característica que também é fruto da cruz e fruto da Santa Missa é a questão do próprio fim eucarístico, certo? Que é justamente dar graças a Deus pela criação e pela redenção nossa, ou seja, eu agradecer, obrigado, Senhor, por estar aqui, obrigado por me entregar ao céu. Uma terceira característica que a gente coloca é o propiciatório. O que significa que o propiciatório é lutar para não desagravar a Deus diante dos nossos pecados. Por isso que logo no início da Santa Missa, o que a gente faz? A gente pede perdão. Que a gente tem que ter a alma pura para receber esse Cristo puro. Depois, temos também nesses frutos o impetratório, que é pedir a Deus a penetração da graça, os dons da graça, a vinda do Espírito Santo. Né? Senhor, dai-me a graça. Né? Senhor, derrama sobre mim a sua bênção.
E esse processo de pedir aí, né, a graça de Deus, pedir ali os dons de Deus, acontece a todo instante, né? Olha, eu só elenquei aqui, ó, na liturgia eucarística, durante o Glória, durante o Credo, nos processos que a gente chama de Santa Missa de Anáfora, dentro da oração eucarística, né, que é o prefácio, o Sancto, a Epíclise, a Anamnese, a intercessões, a doxologia final, que é o por Cristo, com Cristo, em Cristo. Tudo isso, veja, pedindo a graça de Deus, e depois a gente vai ter lá o Pai Nosso, depois a gente vai ter as orações próprias de cada missa, ou seja, a oração da coleta, a oração sobre as oferendas, a oração depois da comunhão. É o tempo inteiro pedindo, Senhor, dai-me a graça, Senhor, vinde, né, Maranatá, vinde, Senhor Jesus. Olha quanta coisa acontece naquela 1 hora e meia que você está ali, que você acha que é muito tempo, que é muito cansativo, é que você não tem noção do tamanho da graça que se derrama ali, porque, infelizmente, você pouco conhece da sua igreja. E quanto pouco a gente conhece, pouco a gente ama. Quanto mais nós conhecemos as coisas, mais nós amamos aquelas coisas. Por isso, quanto mais nós conhecemos a nossa igreja, mais nós amamos a nossa igreja. Quanto mais nós conhecemos nossos sacramentos, mais nós amamos os nossos sacramentos. Quanto nós mais entendermos, compreendermos a Santa Missa, mais nós iremos amar a Santa Missa. É isso. É o amar, é o conhecer para amar, amar para conhecer. Então a gente vai percebendo a dimensão gigantesca, né, assustadora até, de tudo o que acontece dentro de uma Santa Missa. Um outro processo que a gente também chega aqui, que eu anoto, é que a Eucaristia ela é o banquete pascal, porque lembra-nos a Páscoa, né, a vinda definitiva de Cristo, e também porque é através desse mistério pascal que a Igreja também se une a esse mistério pascal. Então, toda a celebração eucarística, ela está orientada, ela foi construída, ela foi definida para justamente ser uma união íntima dos fiéis com o Cristo e de Cristo em comunhão com os seus fiéis. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte ali, ó, e eu anotei. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. É essa a meta da nossa vida. Esta deve ser talvez a única grande meta que nós podemos ter como católicos, que é comungar o próprio corpo e sangue de Cristo. E só quando Cristo é recebido por mim, como esse alimento de vida eterna, porque me leva ao céu, você concorda? Me faz dar um passo a mais rumo ao céu. É justamente que o pleno significado da igreja estar ali, o pleno significado daquele sacerdote ter sido consagrado por um bispo, o pleno significado de todos os santos, os anjos, os mártires, o sangue derramado, todo esse significado está ali. Quando eu então comungo. E vejam, eu falo tudo isso, né, tendo o Catecismo da Igreja Católica, eu falo tudo isso tendo aí os textos que o Opus Dei nos entregou, mas eu falo isso também pelo próprio Cristo, né? A igreja está falando tudo isso, mas ela só está repetindo o que o próprio Cristo disse. Vejam, é uma condição de vida para os seus discípulos, certo? A comunhão. Em verdade vos digo, diz Jesus, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmo. Quem falou isso não foi o Papa Francisco, não foi o Bento XVI, não foi São Pio, Santa Catarina, Santa Teresinha, não. Jesus está falando isso lá no Evangelho de João. Então vejam, somos e devemos recorrer sempre que possível à comunhão, porque é para isso que tudo foi feito. É para aquele momento, diante de Deus, Ele estar dentro de mim. É para isso. E aí o que a igreja orienta?
A igreja orienta que pelo menos uma vez ao ano, né, lá no tempo pascal, você receba a Eucaristia. Claro que para isso você deve estar, então, em estado de graça, você deve ter passado pelo processo da confissão, mas olha, não significa que quando a igreja diz isso, significa então basta você ir lá no domingo de aleluia, ir lá no sábado santo, que está tudo resolvido, não é isso? Tá? Isso a igreja olha e diz assim, olha, é o mínimo do mínimo do mínimo que eu espero. O ideal, o perfeito, é você poder ir todo dia. Se você tem a oportunidade de ir todo dia à Santa Missa, vá. Ela foi feita para você. Cristo te espera diariamente ali. Ah, Mateus, durante a semana eu não consigo, eu trabalho muito. Mas então no final de semana, né? Na missa dominical, você deve ir. Ó, recomenda vivamente aos fiéis que receba a Santa Eucaristia nos domingos e dias festivos, ou ainda com maior frequência até todos os dias, Catecismo da Igreja Católica. Então assim, pode comungar? Vai. Pode participar da missa? Participe. E aí nós chegamos num ponto que é muito delicado, que a gente está percebendo o seguinte, não, tudo está voltando-se para você e Cristo. Concorda? Tudo. Todos os sacramentos, toda a igreja, toda a sua estrutura, tudo foi feito para aquele momento em que o sacerdote diz o corpo de Cristo e você diz amém. Não é esse? Isso é a comunhão. Passa ali pela liturgia da palavra, por todo o processo das orações, mas o ápice é você diante do sacerdote, é você diante da comunhão, comungando. E aí nós precisamos fazer um adendo, um anexo, para entender a importância que se deve ter para com a comunhão. Porque vejam, quanto mais certeza eu tenho que aquela partícula de trigo e água é Cristo, mais amor, mais piedade eu vou ter para com a minha comunhão. Quanto mais eu percebo e eu tenho a fé e eu creio que Ele está no meio de nós, Ele está no meio de nós, mais amor eu vou ter por aquela matéria que é a água, que é trigo. Não é à toa que a igreja diz categoricamente, que não é permitido, não é que não pode, não é permitido que os fiéis peguem a hóstia consagrada e nem o cálice sagrado por si mesmo, nem menos ainda que ele passe entre si de mão em mão. Traduzindo, é tão sagrado isso que você não pode ir lá e pegar. Ele tem que ser dado para você. Ele tem que ser entregue para você pela mão do sacerdote que foi ungida para isso. Se eu não percebo isso, eu estou retirando a sacralidade, o sagrado do que vem a ser a própria Eucaristia, do que vem a ser a comunhão. A Eucaristia é um dom de Deus. É uma entrega de Deus. Que eu não tenho a autoridade de, com as minhas forças, ir lá e pegar aquilo. Aquilo tem que ser entregue. Por isso que a gente sempre precisa estar muito atento ao que é a função do sacerdote e o que é minha função. O que é a função do ministro e o que é a função dos leigos. O que é a função do Ministério de Música, o Ministério de Canto e a equipe da liturgia. Porque se eu não tiver muito claro a função de cada um, eu vou me perder nessa referência tão importante do que é o sagrado. E uma das primeiras coisas que eu preciso ter muito clara
além de perceber que eu não sou digno que entreis em minha morada, eu não sou digno de pegá-lo, mas sim que você me entregue. E olha, eu já vi várias e várias vezes, tá? No altar, por exemplo, indo lá pegando. A igreja diz, não, é proibido. Por quê? Porque tem que ser uma entrega. E essa entrega que é feita pelo sacerdote ordenado, que está agindo ali na própria pessoa de Cristo, ou seja, é Cristo diante de nós. Esse próprio mistério tem que ter um anterior, que é estar em estado de graça. Então, estar com a confissão em dia, né? Estar livre de pecados mortais. Do contrário, você estará pecando ainda mais. Então, isso é importante, tá? Está em pecado mortal? Sabe que está em pecado mortal? Não comungue por amor a Deus. Porque senão a gente vai cair naquela, Deus perdoa, Deus sabe, Deus entende. Por mais piedade que você tenha, se você não passou pelo sacramento da confissão e você está em pecado mortal, não comungue. Por amor a Deus, não comungue. Comungue espiritualmente. E quem está falando isso, Mateus? Papa Francisco? João Paulo II? Não. Quem está falando isso, é a própria Sagrada Escritura. Quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. São Paulo que está falando isso, tá? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E então como do pão, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe sua própria condenação. No começo da Santa Missa tem aquele momento que é o rito penitencial, que ali é o momento de pedir perdão para Deus, de fazer esse exame de consciência, de realmente perceber: eu estou pronto para comungar? Eu estou em plena consciência para comungar? Ah, não, eu estou em pecado mortal, eu tenho esse... Então não comungue. Não, eu tenho, Mateus, eu tenho plena consciência que eu estou pronto para comungar, né? Que eu tenho uma boa confissão, que eu tenho meus pecadinhos pequenos ali do dia a dia, que agora eu estou pedindo perdão, Senhor tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor tem de piedade. E aí o sacerdote fala: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ou seja, aqueles pecados diários, veniais, esses pecados pequenos que a gente só de abrir a boca já está fazendo, esses pecados são perdoados. Agora, se eu, nesse exame de consciência que pede o apóstolo Paulo, eu percebo que tem pecados grandes ali, que devem ser, então, confiados à misericórdia de Deus para o sacramento da confissão, então, por amor a Deus, eu não comungo. Por amor a Deus, eu não comungo. Estou em plena confissão, né, Mateus? Estou em estado de graça. O que mais que eu preciso ter? Você precisa ter semancol. Você precisa ter noção de aonde você está e o que você está indo fazer. Então a igreja recomenda algumas coisas muito simples, que infelizmente a gente não encontra. Uma delas é estar com o corpo limpo, com uma roupa digna, que os nossos gestos sejam gestos de veneração, que os nossos gestos respeitem o Senhor que está ali diante do Santíssimo Sacramento. Então a roupa que eu vou na Santa Missa também é uma forma de oração, é uma forma de amor, é uma forma de culto, né? Ah, mas Deus me ama do meu jeito, Deus ama o humilde. Eu não estou falando nada de pobreza, eu estou falando de dignidade. Percebe? Porque senão a gente vai cair naquela, mas Deus ama o humilde, então eu vou de chinelo, bermuda e camiseta. Deus vai me amar assim. Tudo bem, Deus vai te amar assim.
Mas o que eu estou querendo que você entenda é o seguinte, é o que você está indo fazer. O que você está indo fazer? Ah, tá calor, eu vou de bermuda, vou de regata, vou de chinelo. Imagina que Deus vai... Não, Deus não vai te proibir, Ele te ama, pô. Mas o que eu estou querendo trazer aqui é que olha aonde você está indo, olha o respeito que você deve estar colocando ali. Ajude as demais pessoas a também rezarem com a roupa que você está usando. Ajude as pessoas a pecarem menos através da roupa que você está usando. Porque você concorda comigo que você pode ajudar as outras pessoas a serem mais santas sem você perceber? Quando você, por exemplo, vai com uma roupa modesta para a igreja. Quando você vai com o corpo coberto para a igreja. Você não está ajudando as pessoas a irem mais próximas a Deus? Agora eu vou com um top, né? Aqui na altura dos seios, extremamente cavado, com as costas toda aberta, quase mostrando ali o cóccix. Ou vou com um vestido extremamente curto, com um salto extremamente alto. Ser modesto, porque o que interessa ali não é você, minha querida. O que interessa ali é Deus. Você não está indo desfilar, você está indo para a Santa Missa, para o Santo Sacrifício. Pensa nisso. Então a maquiagem tem que ser modesta, o corte de cabelo, o penteado tem que ser modesto. Porque quem tem que aparecer é Jesus lá na frente, não é você. Não é uma festa no intuito de você ir lá aparecendo patati patatá, não. Seja modesta. Entrega para Deus. Vai de calça comprida que tá calor, vai de jeans, né, calça jeans, e entrega para Deus esse sacrifício. Vai com a roupa um pouquinho mais coberta, mesmo que estando em 40 graus, entrega para Deus aquele suor. Entrega. Deus ama, Deus entende. A gente precisa retomar e compreender que se nós queremos ter uma fé real em Cristo e na sua igreja, eu preciso entender que o sacrifício faz parte. Que eu tenho que me sacrificar. Que eu tenho que dizer não para algumas coisas que eu gosto, que eu quero. Que eu tenho que dizer não para o pecado, porque senão a gente vai querer ser católico sem querer ser santo, e não tem como. Não tem como ser católico e não querer ser santo, e às vezes a impressão que eu tenho é que tem muitos assim. Querem a graça e não querem a negação, né? Querem a graça e não querem lutar contra o pecado. Querem a graça e querem o prazer ao mesmo tempo. Então a igreja ensina, olha, toma cuidado com o seu corpo, com as vestes que você está utilizando, com os gestos que você está fazendo. Somado a isso, também está lá no Catecismo da Igreja Católica, uma coisa que é importante é o jejum, que muitas vezes a gente não lembra, né? Mas tem um jejum aqui, que é justamente 1 hora antes da Santa Missa, né? É um pedido da igreja que você possa estar sem comer e, claro, sem nenhuma bebida alcoólica. Então, sei lá, a missa é às 7 da noite. Então, das 6 às 7 você não vai beber nada, que é alcoólico. Você não vai comer nada, porque você está em preparação para receber o grande alimento. Você está em preparação para receber o próprio Cristo. É esta a afirmação que eu estou fazendo. E quando a gente começa a compreender isso e ver a beleza disso, começa a ser natural para a gente espera isso. Né? Comer esse doce agora. Ah, não, mas tem a Santa Missa. Então, Senhor, eu não vou comer esse doce porque eu vou receber o seu alimento. Veja que oração simples, que oração direta, que oração delicada que você fez. Você entregou para Deus o desejo de comer o doce, só que aí você não vai comer o doce porque você está esperando a própria Eucaristia. E esse ato de receber a própria Eucaristia aqui é um ponto importantíssimo. Imagine o seguinte, quando uma coisa é muito sagrada,
quando uma coisa é muito bonita, quando uma coisa é muito preciosa, qual é a última coisa que você quer fazer? Tirar do lugar, não é? Você concorda? Quando uma coisa é muito sagrada, muito preciosa, a última coisa que você quer é pegar na mão. Porque você tem medo de quebrar, você tem medo de escorregar, de largar. Certo? Por que na Eucaristia seria diferente? Se você tem medo de pegar aquele vaso porque é um vaso caro da sua mãe, porque, sei lá, né? É uma coisa de estimação da família e você, não, nem preciso pegar. Não, pelo amor de Deus, vai que Por que a Eucaristia é diferente? Eu conheço gente, por exemplo, que não gosta de pegar criança pequena, já viu? Que tem medo de derrubar. Não, tem medo. E aí na Eucaristia é o primeiro que vai lá querer pegar com a mãozona. Veja, tem bolsas aí que eu já vi que as pessoas têm que vestir luvas para pegá-las. E para você não tem nenhum problema isso, né? Ai, que legal, olha, colocou luva para pegar naquela bolsa, para pegar naquela joia, para pegar naquele objeto, naquele artefato histórico. E aí na Eucaristia você faz o quê? Que não tem nada mais sagrado que a Eucaristia? Que você bate no peito e diz que é o próprio Cristo. É o primeiro a querer pegar com a mão. Se nós realmente tivéssemos essa consciência, tá? Talvez a gente tivesse até um temor de chegar perto. Tamanha a santidade daquilo e tamanha a indignação, né? O quanto eu sou indigno para estar perto daquilo. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque a gente tem que comungar com muito amor, com muito respeito, com muita dedicação, com muita concentração. E quanto mais respeito, mais concentração, mais amor nós tivermos, mais nós vamos nos emocionar com aquilo, participar daquilo, saborear aquilo. Olha o que diz a instrução geral do missal romano. Se a comunhão for distribuída unicamente sobre a espécie do pão, o sacerdote levanta um pouco a hóstia e, mostrando-a a cada um dos comungantes, diz: o corpo de Cristo, ou se ele quiser, Corpus Christi. O comungante responde: amém. E aí vem: e recebe o sacramento na boca. É essa a instrução. Recebe o sacramento na boca. Por quê? Porque sua mão não é ungida. Sua mão não é ungida. Veja, é reconhecer essa humildade. Eu não sou digno de pegar o Cristo. Não é à toa que pode perceber o que o sacerdote faz antes da consagração. O que os ministros que vão distribuir a comunhão fazem? Lavam a mão, purificam a mão. E aí então responde amém e recebe o sacramento na boca. Ou, se for permitido, na mão, conforme preferir. O comungante então, diz a instrução, recebe a hóstia e comunga imediatamente na íntegra. O que significa isso? O ministro, o sacerdote falou lá, corpo de Cristo, né? Você vai comungar na mão, vai comungar na boca, por exemplo. Comungou, comunga na frente dele. E aí sai. Não saia com essa hóstia para cima e para baixo. E muito menos, claro, deixa eu comungar metade agora e metade eu comungo na segunda-feira. Não existe isso. Isso é profanação, a gente comunga inteiro. Tá? Por isso que às vezes acontece, eu já tive essa experiência, do ministro ir atrás do comungante porque o ministro não viu o comungante comungar. Ele saiu com a hóstia na mão e o ministro teve que ir atrás, porque assim, será que ele vai comungar de verdade? Será que ele não vai profanar isso daí? Será que não vai profanar o corpo de Cristo? E tem muita profanação, infelizmente. Então, a igreja recomenda-se esse sinal de humildade, de comungar na boca. Sem contar que aí não tem perigo nenhum, não tem sujeira nenhuma, né? Nada se perde do Cristo. E é uma forma de amor também, né? De amar a Deus. Isso, instrução do missal romano.
Quando a gente vai para um outro documento chamado Redemptionis Sacramentum, né, que foi escrito pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, diz assim, ó, número 90. Os fiéis comunguem de joelhos ou de pé, de acordo com o que é estabelecido na Conferência dos Bispos. Tá? No caso aqui do Brasil, os 3 tipos estão certos. Comungar de joelhos e na boca, comungar em pé e na boca, e comungar em pé e na mão. Os 3 jeitos estão certos. Só que o que eu estou querendo trazer aqui pra gente é o seguinte, veja, se é uma coisa tão sagrada, por que eu vou pegar na mão? Será que não seria mais delicado, uma forma de amar a mais a Deus, se eu comungasse direto na boca? Ou se eu pudesse comungar de joelhos, porque diante de Deus todo joelho se dobre? Ter essa experiência de curvar-se diante do Cristo, como Maria, como João, estavam curvados diante de Cristo na cruz. Então os fiéis podem comungar de joelhos ou de pé, e aí continua, quando comungo de pé, recomenda-se fazer antes de receber o sacramento a devida reverência, que deve estabelecer as mesmas normas. O que é fazer a reverência? Fazer uma vênia longa, demorada, ou mesmo fazer uma genuflexão, né? Você abaixar um dos joelhos. Esse tal de é Cristo que está ali, meu Deus do céu. E aí continua esse mesmo documento falando o seguinte, ó, todo fiel tem sempre o direito de escolher se deseja receber a comunhão na boca ou se, o que vai comungar, quer receber o sacramento na mão. É um direito e não pode ser negado. Né? Se o seu sacerdote, se você vê o ministro negando a comunhão porque o comungante está de joelho, você deve, como fiel leigo, como alguém que está estudando, ir lá e fazer essa correção fraterna. Falar, olha, tem alguns documentos, tem um vídeo no YouTube de um cara que estuda isso, que não tem nenhum problema. Pelo contrário, é mais uma devoção, é mais uma forma de fé, é mais uma forma de amor. E claro, sem dúvida alguma, põe esse especial cuidado em que o comungante consuma imediatamente a hóstia, na frente do ministro, e ninguém se desloque, tendo na mão as espécies eucarísticas, diz o documento. Se existe perigo de profanação, por exemplo, não se distribui a comunhão aos fiéis na mão, mas na boca. Tá? Se o ministro percebe que pode haver algum sinal de que aquele comungante vai profanar a sagrada Eucaristia, ele pode, na sua função, então, entregar na boca. Não tem nenhum problema. E já não feliz com esses documentos, o nosso santo, São João Paulo II, escreve uma carta chamada Carta Dominicae Senae, que é um documento, né, um documento sobre o mistério e o culto da Sagrada Eucaristia. E ele fala uma coisa que é linda, que vale aqui retomar, que o amor que os fiéis têm pela Eucaristia se torna reflexo do amor que o sacerdote tem pela Eucaristia. Veja lá o seu padre, né? Veja lá o seu pároco, seu sacerdote. O quanto ele ama aquilo, o cuidado, a delicadeza que ele tem para com aquilo. Que aquilo não é um monte de plaquinha redonda de água e trigo, mas é o próprio Cristo. Quantos sacerdotes demonstram a fé e a verdade que existe ali pelo cuidado que ele tem pela Sagrada Eucaristia. E o quanto é lindo ver sacerdotes que realmente amam a Eucaristia e percebem ali a presença real do próprio Cristo, do jeito de pegar, o cuidado de nunca ter, né, de se perder nenhuma partícula, o jeito que olha, o jeito que fala. Isso é prova de fé, isso é demonstração de amor. E aí diz o nosso santo João Paulo II, né? Em alguns países entrou em uso a comunhão da mão. Tal prática foi pedida para algumas conferências episcopais singularmente e obteve a aprovação da Sé Apostólica. Contudo,
Olha que triste. Chegam informações sobre casos de deploráveis faltas de respeito para com as espécies eucarísticas. Faltas que pesam não somente sobre as pessoas culpáveis de tal modo de comportar-se, mas também sobre os pastores da igreja, que terão sido pouco vigilantes quanto à compostura dos fiéis em relação à Eucaristia. Acontece ainda por vezes, diz o santo, não é tomada em consideração a livre escolha e vontade daqueles que, mesmo naquelas partes onde foi autorizada a distribuição da comunhão na mão, prefere ater-se ao uso de a receber na boca. Não há como negar isso, é um direito seu, é um pedido da igreja. Comungue de joelhos. Se não pode comungar de joelhos, comungue na boca. Não pode comungar na boca? Comungue então na mão, mas assim, com extrema delicadeza, com extremo cuidado, né? Faça a experiência de pegar um pedaço de pão na mão e ver o quanto de farelo que sobra na sua mão. Imagina que aquele farelo todo é Cristo que pode estar perdido, que pode virar poeira por aí. E aí o santo padre, que também é santo, né, termina assim: ao escrever isso, não se quer de maneira nenhuma fazer reverência àquelas pessoas que, recebendo o Senhor Jesus na mão, o fazem com um espírito de profunda reverência e devoção. Então é o seguinte, pode comungar na mão, mas assim, seja extremamente piedoso. Por quê? Porque se nós olharmos bem, quem pode segurar, quem pode tocar em Cristo é quem tem as mãos ungidas, que tem o privilégio de ser ordenado e poder realmente participar ativamente desse mistério que é a encarnação de Cristo através da Santa Eucaristia. Bento XVI, em 2010, fala a mesma coisa, né? No ofício das celebrações litúrgicas, o Sumo Pontífice emite um documento, então, no qual defende a comunhão, sendo ela recebida sempre de joelhos e na boca. Por quê? Porque aí diz o Papa, 2 grandes motivos. Primeiro, acaba evitando que partículas eucarísticas possam perder-se, né, ficando ali na mão. E segundo, aumenta a devoção dos fiéis na presença do próprio Jesus Cristo, real na Eucaristia. Olha que tem 2 motivos melhores. Primeiro, você não perde nada da Eucaristia. Segundo, você demonstra ainda mais fé, ainda mais piedade quando você se ajoelha ali e o ministro entrega a comunhão na sua boca. Desculpa, mas é completamente diferente, porque a gente não reza só com a mente, o espírito, a gente reza com o corpo também. São Tomás de Aquino não é diferente. Olha o que ele fala na sua Suma Teológica. Como forma de reverência para com esse sacramento, nada o toque, apenas o que é consagrado. Uma vez que o corpo e o cálice são consagrados, também as mãos do sacerdote o foram, para que o tocasse nesse sacramento. Por isso, não é lícito a ninguém tocá-lo, exceto por necessidade. Por exemplo, se fosse cair sobre o chão, ou então em algum outro caso de urgência. Compreende? Compreende a beleza disso, a grandeza disso? Isso não te faz nem melhor, nem pior. Isso não te coloca nem acima nem abaixo. Mas é uma forma de amar ainda mais o próprio Cristo que está presente na Eucaristia. E quais são os efeitos disso, Mateus? Quais são os efeitos da Sagrada Comunhão? Os efeitos da Sagrada Comunhão são justamente, né, uma vida espiritual mais frutífera. Uma vida espiritual mais alicerçada. É isso. Quando eu comungo, eu me torno um pouco mais o Cristo. Olha que lindo, ó. Não me converterás em ti, mas como alimento da tua carne, mas será convertidos em mim. Né? Quando eu como, aquela substância entra em mim e me transforma, você concorda? Quando eu como Cristo é inverso. É inverso. É Cristo que se transforma em mim. É Cristo que mexe em mim. Percebe? Eu vou me convertendo a Cristo. Eu vou me convertendo a essa substância. Eu vou me convertendo a esse amor.
a um ponto de, quem sabe, termos a graça de um dia, né, dizer: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Se depois, no fim da Sagrada Comunhão, a gente possa dizer: Senhor, já não sou eu que vivo, mas é o Senhor que vive em mim. E que quando eu chegar em casa, esse Cristo possa também frutificar, que esse Cristo possa também aparecer. Que essa comunhão que eu levo dentro de mim possa chegar na minha casa, no meu trabalho, nas minhas atitudes. É ali que a Eucaristia se transforma. Mas para isso eu preciso me alimentar dela, eu preciso buscá-la, eu preciso amá-la, adorá-la, respeitá-la. E a igreja, na sua sabedoria, percebe tanto isso que ela ainda deixa mais 3 modos que a gente pode adorar o próprio Cristo. Não é à toa que pode perceber, quando termina a Santa Missa, uma parte daquelas partículas consagradas ficam guardadas, reservadas no tabernáculo, né, lá no sacrário. Primeiro, para as pessoas que são doentes e que não podem participar da Santa Missa, que aí o ministro pode levar. Segundo, para que você possa, quando pudermos, ir lá e adorar o próprio Deus, adorar o próprio Cristo. E um terceiro, quando acontece, então, a adoração do Santíssimo Sacramento. É esse o motivo que sempre sobra Eucaristia. Porque a gente tem que lembrar dos doentes, porque nós temos que fazer a nossa devoção, nossa adoração. E também porque Jesus é exposto, né, no Santíssimo Sacramento. Eu acho que a maioria das igrejas fazem, pelo menos uma vez por semana, um momento de adoração eucarística, né? Por que tudo isso? Porque a Eucaristia é o próprio Cristo e nós, como cristãos católicos, temos que adorar, amar e estar cada vez mais próximo desse bem maior que a igreja carrega, que é trazer Cristo na terra. Olha o que fala São João Paulo II e a gente finaliza o nosso encontro. A igreja e o mundo têm grande necessidade do culto eucarístico. Jesus espera por nós nesse sacramento do amor. Não nos mostremos ávaros com o nosso tempo para encontrar-nos com Ele na adoração, na contemplação cheia de fé e pronta para reparar as grandes culpas e os crimes do mundo. Não cesse nunca a nossa adoração. João Paulo II diz que o que falta no mundo é a adoração eucarística. Que a gente possa, diante dos nossos afazeres, diante do nosso dia a dia, diante da nossa correria, parar, que seja 5, 10, 15 minutos próximo de uma igreja e adorar um pouco o Senhor. Né? Quem tiver mais tempo, adore mais ainda. Né? E mais do que isso, né? Buscar estar sempre em contato, em presença com o próprio Cristo, quem puder participar da missa diariamente, ou quem só puder participar no final de semana, mas com esse amor, com esse respeito, com essa idolatria positiva, que é de ver ali diante do altar o próprio Cristo e poder dizer com toda certeza: eu vejo Cristo no altar. Que Deus nos conceda a sua graça, que o Espírito Santo nos dê essa força, que São José Maria Escrivá possa sempre nos orientar e mostrar, como ele fez a vida inteira, de que quem escolhe Cristo, escolhe tudo, quem escolhe Cristo não perde nada. Deus abençoe e até o próximo encontro.